Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, já estamos na metade do ano de 2026. Hoje é dia 6 de julho de 2026. Estamos aqui com o coração aberto para estudarmos o livro do nosso querido Lucas, Evangelho de Lucas. Por favor, abra sua Bíblia, pega suas anotações, sua caneca de água. A paz, Senhor, Vanessa. Não estava aparecendo. Que bom que você escreveu, Vanessa. E também já entrou aqui a Carol, nossa amada Carol. Estamos com muita saudade de você. Venha logo nos visitar, hein? Por favor. Amamos sua vida. E a gente está aqui, seguindo no estudo de Amém? Em breve, glória a Deus. Vem sim. No estudo do Evangelho de Lucas. Você que não está aqui com a gente desde o começo e quer saber quem era Lucas, o que que ele fazia, a gente brinca, né? O que que ele comia, de onde ele veio, de onde ele vai, qual era a profissão dele. Mas brincadeiras à parte, você pode ir lá na playlist do canal do YouTube da igreja e pegar desde o começo. Amém? Aleluia! Esse Canadá tá uma bênção. Duas Carol do Canadá. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, Deus é bom. Gente, vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite eu quero lhe agradecer pelo teu amor e a tua graça, pela tua palavra poderosa, pela transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor nos deu o privilégio de estudar a tua palavra. Pai amado, perdoa os nossos pecados e eu lhe peço, visita cada um de forma coletiva, mas também de forma individual. Temos as nossas necessidades, mas mais do que isso, Senhor, cura-nos, sara-nos, transforma-nos, nos faz ser exatamente aquilo que o Senhor deseja. Tira de nós as mazelas, os pecados, aquilo que não lhe agrada. Nos santifica em Ti, Senhor, é o que nós pedimos. Que o Teu amor venha transbordar no nosso coração e na nossa mente. Espírito Santo, que o Teu poder venha sarar todo o nosso ser nessa noite. Venha curar a nossa família, venha transformar a nossa casa. Espírito Santo, entre em cada casa agora. Vai entrando nos quartos, vai tirando todo o empecilho de ter atenção com a tua palavra. Senhor, acalmando as crianças, aqueles que têm filhos, que têm crianças, aquele, Senhor, que precisa que a casa fique mais tranquila. Espírito Santo, acalma. Senhor, acalma, Pai, o cônjuge, o marido, a esposa, ou quem for que o Senhor precisar trabalhar, eu lhe peço, no nome de Jesus, que nada venha nos impedir nessa noite. Nos dá entendimento da tua palavra. Eu louvo o teu nome e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Você pode compartilhar aí o link que está com você. Nós estamos agora ao vivo no Zoom, depois vai lá para o canal do YouTube. Abre sua Bíblia no livro de Lucas, eu vou compartilhar aqui as anotações. O nosso estudo hoje é continuando. Nós vimos que o anjo Gabriel aparece para Maria e dá uma notícia para ela, né? Nós vimos da última vez os tópicos, desculpem, que Gabriel fala com Maria. O anjo Gabriel ele vai falar sobre algumas profecias que necessitavam ser cumpridas. A gente viu uma a uma da última vez, não uma, não todas as profecias, mas uma a uma da qual o anjo Gabriel fala para Maria, tá? Nós vimos da última vez. Ainda não está lá no YouTube, e dessa vez foi eu que me atrasei. Mas a nossa conversa anterior à semana passada já está lá atualizada. Então, eu não estou devendo uma. Amém? Nós vamos ler do versículo 34 e 38. Estamos no capítulo 1. Vai na sua Bíblia. A minha Bíblia, a tradução é NVI, Nova Versão Internacional. Eu gosto muito dessa tradução. A minha NVI ano 2000, acho que é ano 2000. Não é essa nova, não, tá? Vamos lá. Versículo 34 diz o seguinte, até o 38, né? Isso. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem?
O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Por enquanto, até o versículo 38. Maria vai fazer umas perguntas para o anjo, né? Umas perguntas não, ela vai fazer uma pergunta para o anjo. Ela faz assim, ó. Como acontecerá isso se sou virgem? Lembrando, tá? Espera, que Gabriel tá dando uma notícia para uma adolescente que era virgem, separada em casamento, e diz para ela que ela vai ficar grávida. E ela pergunta como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Eu nunca tive relacionamento com nenhum homem. Essa pergunta que ela faz é algo assim muito importante. A gente vai ver aqui uma certa diferença da pergunta de Zacarias com a pergunta de Maria. Você pode dizer assim: bem, Zacarias fez uma pergunta e o coitado ficou mudo. Disse que ele estava incrédulo. E Maria faz uma pergunta e ela não fica muda. Qual a diferença? A diferença da pergunta. A pergunta que Zacarias fez no versículo 18. Volta aí, você está no capítulo 1, é o capítulo 1 mesmo. Versículo 18 fala assim, ó. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. A pergunta dele é: como que eu posso ter certeza? Então ele está duvidando da palavra do que o anjo está trazendo, da palavra do Senhor. A pergunta que Maria faz é: como isso vai acontecer? Ela não está dizendo que não vai acontecer e não como pode ter certeza se vai ou se não vai. Porque a pergunta, como posso ter certeza disso? É claramente dizendo assim, como que eu posso ter certeza se isso vai ou se não vai acontecer? Porque eu já sou velha, minha mulher também já é velha. Então, essa foi a pergunta de Zacarias. A pergunta de Maria é a seguinte: como acontecerá? E não como eu posso ter certeza. Se Deus falou, o anjo falou, na hora ela aceita que vai acontecer, mas como que vai acontecer? Então não tem dúvida na pergunta de Maria. Essa é a diferença da pergunta dela para Zacarias. Enquanto ele duvidava, como pode acontecer, né? Como poderá acontecer? Ela pergunta: como vai ser? Como que vai acontecer, né? Como será isso? Mesmo assim, parece desnecessário, já que ela logo se casaria. Essa observação que eu tenho anotado aqui é de um livro que você logo vê aí embaixo a referência na tela, tá? Por quê? Eu não estou tirando isso tudo da minha cabeça. Eu tenho referência de livros, eu busquei e a gente está usando como base o livro que está aí na sua tela, tá? Esse rodapézinho que está aí na sua tela é a referência do livro que eu estou tirando, tá bom? Essas informações para a gente poder conversar junto sobre o assunto. Esse autor aqui, ele vai falar sobre que a pergunta dela talvez não fosse nem tão necessária. Por quê? Porque ela iria se casar mais à frente. Mas eu entendo que a pergunta dela se torna necessária, por quê? Porque ela é uma serva do Senhor, então ela se guarda, ela tem princípios, ela sabe a lei do Senhor, ela sabe que ela precisa se guardar, ela sabe o que ela tem que fazer como uma jovem que estava separada a casamento. Existem alguns que dizem que existe a possibilidade de que José fosse um homem viúvo e muito mais velho do que Maria. Mas isso não tem nenhum registro bíblico e nenhum registro histórico que a gente possa se embasar. Qual a diferença do registro bíblico para um registro histórico? Quando nós estudamos o livro de Juízes, nós falamos muito sobre isso. Nós cremos que a Bíblia explica a Bíblia. Lembra? A gente falou que
Para entendermos o Antigo Testamento, nós usamos o Novo Testamento. Para nós isso é suficiente. Mas nós somos seres pensantes, todo mundo aqui é inteligente. Sabemos que é muito bom quando temos informações fora da Bíblia, que a gente chama de extra-bíblicas, em algum artefato histórico encontrado, algum historiador que tenha escrito algo da época, como, por exemplo, um que é muito famoso no meio dos judeus, é um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele é um historiador que não era cristão, era judeu, e ele cita alguma coisa sobre Jesus em seus livros, eu não sei se são seus livros ou em um dos seus livros, tá? Mas ele cita. Ele é um historiador judeu, então ele fala sobre a história dos judeus, e nesse falar da história, ele cita Jesus. Então, isso são informações históricas, extra-bíblicas, tá? Então, nós não temos nenhuma informação histórica ou extra-bíblica que confirme, que a gente possa confiar de que José era tão mais velho que Maria e que era um homem viúvo. Nós praticamente não temos informação sobre José, como a gente também não tem informação sobre Maria. Existem tradições que foi passado de tempos em tempos, aonde, por exemplo, a Igreja Católica tem o nome do pai e o nome da mãe de Maria. Mas isso foi uma tradição passada. Porque a gente sabe, né? O tempo vai passando, o ser humano vai dando colocando seu tempero nas coisas, né? A gente vai modificando as coisas. Historicamente, não tem nada que comprove, porque não tinha esse negócio de certidão de nascimento, nome do pai, nome da mãe, de nasceu, que hospital, a hora, o dia, não tinha isso. Então, nós não temos informações confiáveis, tá? Sobre os pais de Maria, e nem sobre os pais de José, e nem sobre Maria, e nem sobre José. O que nós temos é o que nós temos na Bíblia, tá? A gente não foi encontrado nada histórico realmente que a gente possa confiar que comprove a, de onde Maria nasceu, se ela tinha irmãos, o nome dos seus irmãos, José, sei quantos anos ele tinha, e etc. Não temos essas informações. Mas se você der um Google aí, você vai achar algumas coisas. Vai achar afirmando que José era viúvo e que ele era muito mais velho do que ela. Vai achar informações dizendo os nomes dos pais de Maria. Acho que talvez você encontre até dos pais de José, não tenho certeza, mas são informações que estão aí na internet, tá? Não tem nenhuma base científica ou histórica para a gente confirmar. Então, seguindo nesse entendimento, nós não podemos afirmar quem era José, mas a gente pode afirmar que Maria era virgem porque ela diz. E existe a possibilidade que ela fosse bem jovem. Por quê? Porque se casavam jovens. Então, isso, historicamente, se a gente for levantar, casavam-se muito jovens, mulheres casavam jovem, né? Tanto que quando o pai tinha várias filhas, a primeira a casar tinha que ser a mais velha, porque era vergonha ficar sem casar, né? Ficar solteira, passar muitos anos sem casar. Então era muito normal, era natural, era tradição, era lei se casar muito jovem. Então a gente entende historicamente que Maria era bem jovem, seguindo aquela idade que a gente falou de 13, 14 anos, provavelmente porque era mais ou menos nessa idade que as jovens casavam. Então, voltando aqui, a pergunta dela é muito lógica. Por quê? Como que isso vai acontecer? Eu estou prometida em casamento, mas eu ainda não me casei. Eu sou virgem. Não vai acontecer nada, não vou fazer nada. Sabe aquele negócio? Eu não vou ajudar em nada. Deus falou. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Ele falou que eu vou ficar grávida, mas como é que isso vai acontecer? O que que ela coloca? Eu não vou fazer nada de errado. Eu não vou pegar e adiantar esse processo. Eu sei que você me entendeu. Eu não vou adiantar esse processo. Então, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Ela sabia do compromisso dela com José. E ela sabia o compromisso que ela tinha com Deus, de seguir a palavra do Senhor. O Senhor vai fazer um milagre? Como que ele vai fazer? Tá bom, ele vai fazer. Então, como vai ser?
E o anjo diz para ela, segue aí na sua Bíblia, versículo 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nesse versículo 35, nós conseguimos ver o agir da Trindade de forma muito explícita. Nós conseguimos ver as três pessoas da Trindade de forma separada. Lembrando que nós falamos já algumas vezes, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses. Não, 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 não. Não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas. Nós conseguimos ver no Novo Testamento de uma forma mais nítida em algumas vezes, tá? A Trindade agindo, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é uma delas. Vai aí na sua Bíblia. 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, terceira pessoa da Trindade. E o poder do Altíssimo, a gente viu da segunda-feira passada. Quem é o Altíssimo? É o Pai, lembra? Nós vimos vários versículos onde mostra que esse Altíssimo aqui é o Pai. E cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, aqui, Gabriel fala a Trindade. Ele mostra as três pessoas da Trindade de forma distinta aqui, separada, agindo de forma separada. O poder do Altíssimo, né, o Espírito Santo cobrirá, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, o Espírito Santo vai envolver e ela irá gerar o Filho de Deus. Então aqui a gente já consegue ver claramente a Trindade. Segue aí. A gente já vai falar mais sobre isso. Ah, ela faz a pergunta, né? Entretanto, é melhor ver isso historicamente. Maria está pensando em sua situação imediata. O Senhor vai fazer, vou fazer agora. Para que ela concebesse um fruto um, no futuro imediato, era preciso que fosse uma concepção virginal. Todas as mulheres do Antigo Testamento haviam sido casadas, portanto, o dela seria o primeiro nascimento do tipo. A pergunta de Maria tem todo sentido, porque além daquilo que a gente falou, todos os casos de milagre de concepção que nós vemos na Bíblia até o momento, e a gente vê que isso vai se seguir, um único momento diferente ao de Maria, todas as mulheres que foram agraciadas com um, um milagre, né, que o anjo vai, você não sabe que está grávida, né? Você vai gerar, você está grávida, chega avisando, são mulheres estéreis. Mulheres que não podem gerar, por exemplo, Sara já estava de idade avançada e não tinha dado filhos. Ana, que nós vemos, né, que ela chora e clama e ela gera Samuel. E vemos outros casos de mulheres que foram visitadas por Deus e geraram, mas elas já eram casadas, elas sabiam que eram estéreis. O caso aqui de Maria é um caso totalmente diferente. Ela vai ser o primeiro e único nascimento desse tipo. Aqui está, portanto, ela será o primeiro, mas na realidade eu incluiria aqui primeiro e único nascimento desse tipo, que vai ser gerado sem nenhum contato. Por quê? Todas as outras que eram estéreis, a gente vê que fala assim, e o marido, né, se deitou com ela e concebeu, e conheceu e concebeu. Tem sempre uma palavra que mostra que houve o ato íntimo ali e a mulher ficou grávida. No caso de Maria, eu ainda não casei. Então, assim, e outra coisa, o anjo não fala que ela era estéril. Ele não diz em nenhum momento, você é estéril e vai conceber. Não, você vai conceber assim. O poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber. O nascimento de João seria espantoso, mas o de Jesus, miraculoso. A resposta de Gabriel enfatiza ainda mais as origens sobrenaturais do nascimento de Jesus.
Vamos ler de novo, versículo 35 até o 37. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Eita glória! Maria recebe a notícia de que sua prima está grávida, né? Aquela ainda não sabia. O anjo é que dá a notícia. O Espírito Santo normalmente desempenha um papel profético, inspirando sabedoria. Aqui, ele se une ao Pai e ao Filho em seu papel trinitário como fonte ativa da nova criação. O Espírito Santo virá e a envolverá, né? Vai envolver Maria com o poder do Altíssimo. Nós vemos claramente, aleluia, a Trindade agindo aqui em Maria. O Espírito Santo vai envolver, vai vir e o poder de Deus. Vamos prestar bem atenção aqui, ó. Fala assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo vem, mas é o poder do Altíssimo que cobre. Como que isso funciona? Não sei. Mas o poder do Altíssimo só cobre Maria porque o Espírito Santo vem. Você vê que não é o poder do Espírito Santo, é o poder do Altíssimo e a sombra do Altíssimo que cobre. Mas isso acontece quando o Espírito Santo vem. Aí Jesus é gerado no ventre de Maria. É assim. Tem gente que fala assim, mas não é possível, mas não dá para fazer mais, mas não tem como mais. Ele criou todas as coisas. O nosso Senhor criou Adão do pó da terra. O nosso Deus criou as coisas com a própria palavra. Falou, haja e aconteceu. A palavra de Deus diz que os animais também vieram do pó da terra. E ele não pegou o pó para preparar o pó, cada animal, né? Fazer o boneco de cada animal. Ele falou, haja, e eles foram aparecendo. Haja os animais do terrestres, haja os animais aquáticos, haja os animais, né, dos céus, e foram aparecendo. Quando foi criar o homem, o Senhor para, ele pega o pó da terra, molda e sopra. Sai dele e entra em Adão. Ele faz. Os outros animais não têm esse sopro. Então, Deus que é capaz de fazer uma coisa dessa, não teria a capacidade, o poder. O que poderia impedir ele de fazer algo como esse que ele está dizendo aqui para Maria? O próprio anjo fala, né? Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o nosso Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser. Se de repente você está aí com uma dificuldade para crer que é possível para Deus, tira essa dúvida do seu coração hoje. Um Deus que é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. O nosso Deus, ele tem um poder que não tem como a gente calcular. Eu não sei nem se a gente pode usar a palavra infinito, porque infinito pode dar a sensação de que começou e depois tem um fim. Não vai ter fim, né? Tem um início, mas não tem fim. Nosso Deus, ele não tem início e também não tem fim. Como? Não tem. Só não tem. Então, se isso é possível, e nós vemos que é possível, nada é impossível para o nosso Deus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, o nosso Senhor é capaz de mudar a situação. Ele vai mudar? Não sei. Ele pode mudar? Pode. De que forma que ele vai fazer, também a gente não sabe. Mas ele tem poder para fazer. Então, creia. Tem muita dificuldade para a gente crer no meio da situação, no meio da tribulação? Tem, não é fácil. Mas a gente pode fazer como Maria, ao invés de falar assim,
Como posso ter certeza disso, ao invés de falar igual Zacarias falou, a gente pode falar com o nosso Deus assim: como vai acontecer agora? Como o Senhor vai agir, Pai? Como vai acontecer isso? Se eu sou limitado, fugiu do meu controle, eu não tenho mais o que fazer. Como vai ser agora? Como que o Senhor vai resolver isso? Eu sei que o Senhor vai resolver, mas como que o Senhor vai resolver? De repente você quer perguntar para o Senhor, tente perguntar dessa forma, como será, né? Como que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer. Aqui, a ação é divina e não humana que vai dar origem a essa criança. Alguns tentaram introduzir uma conotação sexual nos dois verbos, mas nenhum deles traz tal ideia consigo. Maria é um vaso passivo para a ação do Espírito e o verbo envolver, episquiasei, carrega o conceito do Antigo Testamento da presença Shekinah de Deus no tabernáculo. É a presença de Deus através do Espírito que conceberá a criança. O poder do Altíssimo no Espírito descerá sobre Maria e a criança, que é Jesus Cristo, é o fruto disso. Jesus começa a existir ali? Não. Jesus sempre existiu. Em João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que que João está dizendo? Ah, o que era a palavra, o que estava lá no Pai, habitou entre a gente. O que estava no Pai se tornou um ser humano e viveu no nosso meio. Mas isso quer dizer que Jesus começa a existir naquele momento? Não, Jesus sempre existiu porque ele é Deus. Nós aqui cremos que o nosso Senhor Jesus, ele é Deus. Ele faz parte, ele é a segunda pessoa da Trindade, tá? Fique claro. Algo aqui muito importante para a gente tirar qualquer maluquice que você possa ouvir por aí. Tem um bocado de maluquice, né? Há muito tempo. A diferença é que agora a maluquice, ela espalha muito, né? A gente tem muita espalhando assim, muita maluquice. Mas essas maluquices sempre existiram, não é novidade. O que o autor do livro colocou aqui, que a gente está usando para fazer esse estudo, ele diz assim, ó, que tentaram usar, né, introduzir conotação sexual nos dois verbos que são usados aqui. Existem alguns que pensam, algumas maluquices por aí, que querem dizer que Deus teve um relacionamento sexual com Maria através do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo teve um relacionamento sexual com Maria, por isso Maria ficou grávida. Não foi isso que aconteceu. Não tem nenhum sentido de conotação sexual. Alguns, inclusive, querem introduzir isso buscando em histórias pagãs, histórias de deuses gregos, deuses romanos ou qualquer outro deus doido aí, e dizer que, porque em tal Deus aí ele foi, tem na história que o Deus vem, escolhe uma linda mulher na terra, aí tem um relacionamento sexual com ela concebe um filho que é semideus. E eles querem comparar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um semideus, ele é 100% homem e 100% Deus. Minha irmã, mas a conta não fecha. Se a gente somar 100 com 100 dá 200. Mas é o que a Bíblia diz. Ele se tornou homem. No ventre de Maria ele foi gerado, mas ele sempre existiu. A palavra de Deus diz que o Senhor preparou um corpo, o Pai preparou um corpo para Jesus. Jesus veio em carne. É importante já ter esse entendimento de agora. Talvez você tenha alguma dúvida sobre isso. Se você tiver, você pode mandar para a gente uma pergunta ou pode colocar aqui um comentário. Nosso Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. Carne, assim, ó. E ele ressuscitou em carne, não foi um fantasma. O corpo dele não ficou lá no sepulcro, deram fim no corpo e que apareceu foi um fantasma. Não, tá?
Nosso Senhor Jesus ressuscitou em corpo, corpo físico. Tanto que quando ele aparece para Tomé, ele manda Tomé tocar nas feridas que estão nas suas mãos. E ele fala: fantasma não tem corpo. Ainda fala para ele: toca aqui. Fantasma não tem corpo. Jesus, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias, mais de 500 pessoas veem Jesus. Jesus entra em lugares fechados, mas também senta e come com os apóstolos, parte o pão, come com eles. Quando eles se dão conta que é Jesus, Jesus aparece. Meu irmão, ele é físico, não é? É físico, porque Tomé tocou. Jesus ressuscitou em carne. Minha irmã, por que que isso é importante? Isso quebra muita heresia. Dizer, por exemplo, o exemplo que eu dei, que Jesus é semideus. Ele é metade Deus e metade homem. Não, ele foi se tornando Deus porque ele foi escolhido e quando ele nasce, depois ele vai sendo uma pessoa legal e ele vai seguindo os mandamentos, né? A lei do Senhor. Ele perdoa, ele é um cara que dá outra face, e o que você quiser colocar aí na lista. Por isso ele se tornou Deus. Não, não é assim que funciona. Nós não cremos que uma pessoa possa se tornar Deus, tá? Ninguém se torna Deus. Ninguém. Por melhor que a pessoa possa ser, por mais correta que a pessoa seja, por mais amável, por mais que ela ajude os outros, seja o que for aí, não, não funciona. A Bíblia não dá base nenhuma para isso, a Bíblia tira isso completamente da nossa, do que a gente aprende. A gente vê que isso não é uma verdade, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Você quiser saber mais sobre isso, vai lá no nosso estudo do Evangelho de João. João, ele vem batendo muito sobre uma seita chamada gnosticismo. João, ele escreve o Evangelho de João, você verifica que o Evangelho de João ele é totalmente diferente dos outros evangelhos, porque ele foi o último a ser escrito, a gente percebe isso, e ele vai falando exatamente: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, a sua glória e a glória como unigênito do Pai. E ele vai mostrando que Jesus é homem, mas também Jesus é Deus. Isso é muito importante. Então, nenhum Deus veio, teve relacionamento sexual com Maria, Maria ficou grávida e nasceu. Não, não, não. Tá? Isso não existe. Isso é heresia. Segue aí. E o autor colocou aqui os dois verbos que eles tentam trocar, tá? Um é, gente, ajuda aí, me perdoa. Episquiacei, eu acho episquiacei ou algo assim que se fala, não sei como fala. Mas o significado é envolver. Esse significado envolver, ele tem um conceito do Antigo Testamento que tem a ver com a presença de Deus que a gente chama de Shekinah, tá? A presença do Senhor, a Shekinah do Senhor envolveu Maria. Vai lá para Êxodo capítulo 40, Antigo Testamento, segundo livro da sua Bíblia, capítulo 40, versículo 35. Ver se eu botei certo. Exatamente. 40, versículo 35. Finzinho lá do livro de Êxodo. Diz o seguinte: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O sentido que está aqui nesse versículo: a glória do Senhor enchia o tabernáculo, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor enchia o tabernáculo de uma tal forma que Moisés não podia entrar na tenda do encontro. De tamanho era a glória do Senhor. Esta glória, tá? Esse envolver e a glória do Senhor, essa mesma palavra que é usada aqui, Shekinah, é usada lá no Evangelho de Lucas. Então foi a glória do Senhor que envolveu Maria e Maria gerou Jesus. Amém? Essa criança será santa. Isso significa que mais do que simplesmente viver uma vida santa, ela será separada para Deus. Volta lá em Lucas. Deixou marcadinho aí, né? Você já aprendeu. Tá marcadinho na sua Bíblia.
Lucas, capítulo 1. Versículo 35, a parte B, que é o finalzinho, né? Fala assim, ó. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, para ele ser chamado santo, ele não poderia vir de uma concepção normal, homem e mulher. E nem teria como ser chamado filho de Deus se não fosse dessa forma. Por que que ele será chamado santo? Porque ele vai ter uma vida separada. Ele será separado para Deus. Ele vai fazer a vontade do Pai. Várias e várias vezes no Evangelho de Lucas você vai ver Jesus dizendo: Eu vim para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai que me enviou. Seja feita a vontade do Pai. Então ele vai se separar para fazer a vontade do Pai. Tudo que Jesus fizer estará relacionado ao seu relacionamento com Deus. E por isso há uma dica de seu status divino em sua santidade. Ele está separado de uma forma especial como filho de Deus. Algo que que a gente vê claro no Novo Testamento é esse relacionamento íntimo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É um relacionamento constante e íntimo, uma união, um relacionamento assim. Por isso que toda vez você vê que Jesus faz a vontade do Pai, o relacionamento do Pai com Jesus. Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você vê que o filho dá glória ao Pai e o Pai diz que o filho lhe dá prazer. Esse é um relacionamento íntimo, um relacionamento que não é quebrado entre a Trindade. Tal condição reafirma as palavras de Lucas que diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. O título fala do relacionamento filial do filho para com o pai. Relacionamento filial, relacionamento de filho, tá? Ele é o Messias davídico, mas também é muito mais. Portanto, não, embora essa não seja uma atribuição de divindade, tem essa conotação de modo que se move nessa direção. Portanto, essa é uma promessa de nascimento virginal, como que consta em Isaías 7,14, e também uma obra de arte cristológica, dizendo-nos que tipo de criança divinamente gerada Jesus será. Vai lá para Isaías 7, que a gente falou bastante na segunda passada, mas vale a pena a gente ler. Como a gente está falando sobre a concepção de Jesus ali, né? Isaías 7,14. Deixa o Lucas marcado que a gente vai voltar, que é o nosso livro base. Isaías capítulo 7, verso 14. Se você não marcou na sua Bíblia, aconselho você marcar. Você pode marcar e botar referência. Que referência, minha irmã? Lucas capítulo 1, versículo 35, que é o que a gente está vendo. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O anjo diz para Maria, né? Que ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, essa profecia é a profecia que Isaías dá lá e que se cumpre aqui. Tinha uma outra coisa aqui, gente, que eu vi que eu não quis interromper. Ah, a gente falou sobre o a aliança que o Senhor fez com Davi, que o reino duraria para sempre. Então é necessário que o Messias fosse descendente de Davi, porque o Senhor fez uma promessa e ele cumpre suas promessas. Mais à frente, a gente vai falar sobre a genealogia. Lembra a genealogia que a gente pula? A gente lê fulano gerou fulano, vou pular pro outro. Vou esse capítulo aqui. Tem motivo, tá? Tem motivo. Nada na Bíblia é sem motivo. Maria provavelmente não tinha conhecimento da gravidez de Isabel, uma vez que ela havia se escondido. Mas agora o anjo lhe havia dito, e então ela relaciona sua própria concepção com a de sua prima. 36 até o 37 diz assim: Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus.
A gente falou que Isabel, em algumas traduções, se eu não me engano, está Elizabeth. É a mesma pessoa, tá? É porque a tradução do nome pode ser tanto Isabel quanto Elizabeth. Ela, por algum motivo, ela fica escondida em casa. Ninguém sabe por quê. A Bíblia não diz o porquê, tá? Mas a gente vai ver que ela vai sair de casa por um motivo especial. Ela já está no sexto mês de gravidez, o anjo fala para Maria. Eu acredito que essa notícia traz alegria e mais fé ao coração de Maria, porque era parente de Maria. Maria sabe que Isabel era estéril já de idade avançada. Então, assim, já está para ontem, né? O milagre é para ontem, já está acontecendo. Está 6 meses à frente do dela. Então, é uma promessa que já se cumpriu. E isso, com certeza, se eu acredito que em qualquer um de nós isso dá um gás na nossa fé, né? Pensa, se fosse você, o anjo Gabriel aparecesse te dando uma notícia de algo impossível, tá? E nesse momento que ele te dá a notícia, você fica, tá, como vai ser isso? Mas eis-me aqui, ok, o Senhor vai fazer. Mas nós somos humanos, né? Então o anjo vira para você e fala assim: sabe aquele seu parente, aquela coisa impossível assim? Então, o Senhor já fez. Se somos nós, como Maria vai fazer mais à frente, o que que a gente faz? A gente dá um jeito de ir lá e encontrar com essa pessoa o mais rápido possível. Hoje a gente ainda tem o telefone, tem videochamada, né, que a gente consegue fazer, mas eu gostaria de ver a pessoa pessoalmente, abraçar ela e falar: uau, o Senhor fez um milagre com você, e o anjo que apareceu para você também apareceu para mim. E o milagre que aconteceu com você, agora o meu milagre vai acontecer. Imagina quanta alegria no coração de Maria. E quão alegre também vai ficar Isabel quando vê Maria. Ah, a velhice e a esterilidade não são obstáculos para o poder do Altíssimo. O estado virginal de Maria também não é. A entrega total de Maria à vontade do Senhor a diferencia de Zacarias. Ela primeiro se identifica como a serva do Senhor, usando doulê, uma escrava totalmente subserviente ao mestre. A palavra que ela usa quer dizer que ela está ali totalmente disponível, entregue, sou sua serva, sou submissa, faça ao Senhor o que quiser comigo. Eis aqui a serva do Senhor, que ela diz. Então, ela se entrega e se permite ser usada pelo Senhor. Eu não sei se naquele momento ela conseguiria imaginar o que estaria por vir, né? Porque com certeza Maria sofreu muito, mas ela foi honrada e é honrada até hoje. O que que vai acontecer aqui? Vamos ver. Ela diz assim: ela não entende tudo que vai acontecer, mas se coloca totalmente sob a vontade divina, dizendo: que aconteça em mim conforme a tua palavra. Vai lá para a Bíblia. Vamos ler aqui. Verso 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela aceita o chamado e diz: seja feita a vontade do Senhor, eis-me aqui. A gente dá conta de fazer isso hoje? Não sei. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Como é difícil a gente largar nossa vontade, né? Como é difícil abandonar os nossos achismos, a nossa vontade de fazer as coisas, a gente enfiar a mão lá e tentar resolver. Mas o correto, o mais certo não, o correto é a gente se entregar como fez Maria e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim conforme a sua vontade. O anjo vai embora, né? Ele vai e agora o milagre acontece. Versículo 39 até o 45. Vai lá, diz assim, ó: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Foi o que eu falei. Recebeu a notícia, ela, ó, eu vou lá ver Isabel, vou lá ver Isabel. Ela concebeu, eu vou lá, eu preciso conversar com ela. Vai lá, vai, vamos dar um jeito, né, de estar lá com Isabel. Versículo 40. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando Maria chega, né, ela se prepara, ela vai viajar mais ou menos de torno de 3 ou 4 dias para chegar até a casa de Isabel, casa de Zacarias. Essa viagem que ela faz aqui, a gente entende que é um paralelo com 1 Samuel 1:1. Lembra de 1 Samuel 1:1? 1 Samuel 1:1 fala sobre Eucana, marido de Ana, que ele era da região montanhosa de Efraim. O fato de ela se apressar ali não se deve a nenhum tipo de vergonha com sua gravidez, mas o seu desejo de agradar e obedecer a Deus, parabenizar Isabel e compartilhar suas próprias novidades com ela. Quando Maria entra e cumprimenta Isabel, o isolamento desta chega ao fim e as duas podem se regozijar juntas. É maravilhoso imaginar a empolgação e a alegria, não só das duas mulheres, mas do próprio céu enquanto elas correram e se abraçaram. Que coisa maravilhosa! Você consegue imaginar essa cena? Porque Isabel sai ao encontro de Maria. Isabel, ela não sabia que Maria estava grávida, não sabia. Ela tem a revelação no momento ali, né, em que Maria chega. Ela tem essa revelação, ela fala que como eu estou agraciada de receber a mãe do meu Senhor, ela vai dizer, ela ela exclama com alegria, ela fala: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz, em algumas traduções, e bendito é o fruto que está no seu ventre. Você consegue imaginar? Uma estava gerando aquele que prepararia o caminho do Senhor Jesus, que está com o espírito de Elias, e a outra está gerando o Messias, o Salvador da humanidade. Que mulheres, que mulheres. E depois o povo tem coragem de dizer que a Bíblia é contra a mulher. Tem coragem de dizer que a Bíblia é machista, que maltrata a mulher. A Bíblia é a favor, o Senhor é a favor da humanidade, da salvação. Porque ele criou o ser humano, ele criou homem e mulher. Ele decidiu fazer isso. Porque ele vai ser a favor de um e contra o outro. Isso não existe. Duas mulheres aqui sendo engrandecidas pela sua fé. A palavra de Deus fala aqui, ó, no versículo 44. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Isabel, que estava confinada dentro de casa, vê Maria chegar, maior motivo do que esse, né, para sair de dentro de casa. Ela sai, encontra, e ela diz que o bebê se agita dentro do ventre. João, dentro do ventre de sua mãe, se encheu do Espírito Santo. Com certeza ali, esse agitar de João é ficar cheio do Espírito Santo, afinal, o Salvador estava ali. A criança sentiu, porque ele veio para preparar o caminho. Ele sentiu que Jesus estava ali. Eu creio que João ali foi batizado no Espírito Santo. Desculpe, se encheu do poder do Senhor, porque diz que ele se alegrou. Ela não fala que ele se mexeu, diz que ele se alegrou. Aonde o Senhor chega a alegria, ele se alegrou, ainda que estivesse ainda em formação no ventre da sua mãe. Há dois resultados imediatos para
saudação, né? Que ela dá ali. Primeiro, o bebê pula de alegria no ventre de Isabel. Segundo, Isabel é tomada pelo Espírito Santo e pronuncia uma bênção sobre Maria. Ambos foram cheios do Espírito Santo. João se agita, pula de alegria no ventre de Isabel. E Isabel é cheia do Espírito Santo e pronuncia uma bênção poderosa sobre a vida de Maria. O Espírito Santo agindo de forma palpável ali naquela hora. Só estavam as duas com seus bebês. Não tinha plateia, não tinha ninguém ali. Mas o céu estava em festa. Tenho certeza que os anjos estavam vendo o Pai, o céu estava alegre, estava assistindo e compartilhando dessa alegria. Não se trata simplesmente de um bebê se esticando no ventre, pois a Bíblia diz que a criança fez um forte movimento no momento exato em que ouviu Maria saudando sua mãe, ou seja, ela estava claramente reagindo a Maria, seu filho. Gabriel havia dito que João seria cheio com o Espírito Santo, mesmo antes do seu nascimento. Por isso, o João ainda não nascido é retratado como o veículo do testemunho do Espírito sobre a importância do menino Jesus. Quando Gabriel dá a notícia para Isabel, ele fala que ainda dentro do ventre ele seria cheio do Espírito Santo. Por isso que eu creio que isso é claramente o batismo do Espírito Santo que João recebe. Então, ele cheio do Espírito Santo, na mesma hora, ele percebe que Jesus, ele sente o poder do Senhor. Agora é a vez de Isabel ser cheia do Espírito Santo. E ela continua o testemunho do Espírito através do seu filho no ventre. Ela começa com uma bênção dirigida primeiro a Maria e depois ao seu bebê. Não nos é dito como Isabel sabia que Maria estava grávida. Muito provavelmente o Espírito a fez tomar consciência disso. Eu creio que ela ficou tão cheia do Espírito Santo que ela foi revelada. O próprio Espírito Santo revelou. Porque pensa, você está gerando uma criança cheia do Espírito Santo. Gabriel tinha dito para ela, essa criança vai ser cheia do Espírito Santo. Então não tem como essa mãe não ser cheia do Espírito Santo. Porque a criança está cheia do Espírito Santo. E exatamente por isso ela sabe. Porque o Espírito Santo testifica. O que foi que o anjo falou? O que Gabriel disse? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, assim, era o Espírito Santo agindo de uma forma completa ali, total, totalmente. Tanto o salto de alegria do bebê em seu ventre quanto a exclamação da bênção foram reações do Espírito Santo ao menino Jesus. Todo o céu estava cheio de alegria, aleluia, com a proximidade da libertação da humanidade caída. Essa é a primeira bem-aventurança mencionada em Lucas e dificilmente poderia ser mais adequada. Macários não se refere apenas a uma pessoa que é afortunada ou feliz. Nesse contexto espiritual, essa expressão quase sempre significa que as colossais bênçãos de Deus estão sobre você e descreve um derramamento divino de bênção e alegria. Maria é bendita entre as mulheres, provavelmente com um impulso superlativo a mais abençoada. A palavra que Isabel usa, Macários, aqui, ela tem o intuito de dizer que ela é mais que abençoada, mais que afortunada, feia, bendita. O máximo que pudesse ser do Senhor ali, Maria é. É o que Isabel está tentando dizer. Você consegue imaginar essa cena? Se Maria é abençoada, quanto mais seu filho. Ninguém em toda a história mereceria mais glória e bênção do que ele, a criança que você vai gerar, o fruto do seu ventre. Abençoado é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ao que Jesus respondeu: Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Acontece algo semelhante lá no capítulo 11, verso 27. Jesus está caminhando e uma mulher grita:
Abençoado é o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Aí Jesus responde: Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Vamos ficar claros aqui. Maria, ela é fiel portadora do menino Jesus, mas é o próprio Messias que carrega a verdadeira bênção. Maria é afortunada, é cheia de graça, é agraciada, é abençoada, é tudo isso. Mas ela não é a salvação. Ela não é o caminho. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. A verdadeira salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus responde para essa mulher que grita no caminho: Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Ele não está sendo grosseiro. Ele está sendo claro. Maria é bem-aventurada entre as mulheres, é bem-aventurada entre a humanidade, mas ela não tem poder para salvar, ela não faz milagres e ela não é poderosa. A razão mais profunda para a incrível bênção é que Maria não é apenas a futura mãe de um grande profeta ou mesmo do próprio Messias. Ela deve ser a mãe de meu Senhor. Foi o que Isabel disse, né? O Senhor de todos. Essa é a primeira vez que o Kyrios é usado sobre Jesus em Lucas, e como Filho de Deus destaca o relacionamento especial que ele terá com Yahvé, com o Pai. Claramente, o que a gente vê aqui é Deus agindo, o Espírito Santo agindo, Jesus sendo gerado no ventre de uma jovem, que era uma pessoa comum, vivia em Belém. A gente vê que Filipe fala, quando recebe a notícia do Messias, ele responde assim, de Belém, mas pode vir alguma coisa boa? Não, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque fala que Jesus vem de Nazaré. Então, seja, ele nasce em Belém, é criado em Nazaré, cidade pequena, ninguém conhece, lugar cheio de problemas, talvez. Talvez você seja de um lugar assim como eu, né? Como todos nós. Somos pessoas comuns, levantamos pela manhã, trabalhamos, vivemos a nossa vida. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, decidiu se revelar para nós. Se o nosso Deus não nos buscasse, não se revelasse, nós não o encontraríamos. Maria recebeu a visitação do anjo, Isabel recebeu a visitação do anjo, a alegria tomou conta, mas se o Senhor não se revelar, se o Senhor não decidir, nós não poderemos conhecê-lo. E louvado seja o Senhor que decidiu se apresentar para nós. Eu quero que hoje a gente fique com o nosso coração alegre, porque exatamente nesse dia aqui, nesse momento, aconteceu a mudança de toda a humanidade. Exatamente aqui, Maria já estava grávida. Quando ela encontra com Isabel, Isabel diz: Bendito é o fruto do teu ventre. Quando o anjo Gabriel deixa Maria, a gente não sabe exatamente em que instante o Espírito Santo envolveu, né? A sombra do Altíssimo envolveu, o poder de Deus envolveu, o Espírito Santo visitou Maria. Em que instante específico aconteceu? A gente não sabe, mas sabe que foi logo após a anunciação ali, né? Gabriel dá a notícia e acontece o milagre, porque quando ela chega lá, alguns dias depois que ela encontra com Isabel, a gente viu que era de 3 a 4 dias de viagem, ela já chega grávida. E Isabel já sabe que ela está grávida. Ali é a materialização da maior das promessas de que viria o Salvador. Alguns ainda estão esperando esse Salvador vir. Ele não vai voltar mais como um menino na manjedoura. Não vai ter outra Maria ficando grávida. O Senhor Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja, levar os seus.
E quando ele vier definitivamente, vai ser para encerrar com a história, julgar vivos e mortos. Ele vai ressuscitar os mortos, ele vai levar a sua igreja. Ele vem como rei, porque lembra que ele já reina? Ele é todo poderoso, ele vem no seu em seu todo poder, em toda a sua glória. Não fique esperando, sonhando, imaginando. Ah, então vai vir. Ele não vem nessa visão de um bebê. Ele agora vem como ele é, como ele está, reinando em glória. Se por algum motivo o seu coração está desviado do Senhor, é o momento de voltar. Se por algum motivo você tem duvidado do que o Senhor pode fazer, a palavra que nós estudamos hoje, nós vimos que o nosso Deus é capaz de fazer uma virgem ficar grávida sem ter contato com nenhum homem. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos. O Deus que criou todas as coisas, ele pode fazer qualquer coisa. Qual é o seu pedido hoje? Qual é o seu impossível hoje? Gabriel diz, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Qual é o seu impossível? É uma gestação? É uma infertilidade? É falta de fé? É uma cura? É uma libertação de alguém? É a salvação de alguém? É a cura das emoções? É a cura de sexualidade, é a cura de pensamento, é mudança de comportamento, é trazer aquele que se perdeu, uma notícia de alguém que desapareceu. O nosso Deus pode trazer, o nosso Senhor pode fazer. Porque esse Deus que agiu ali em Maria e Isabel é o Deus que nós cremos que está agindo aqui hoje, na minha casa, na sua casa, onde você estiver, junto com a gente, ouvindo agora ou depois. Esse Deus age, ele faz acontecer. Creia. Apenas creia. Se por algum motivo você quer fazer alguma pergunta, faça como Maria. Então, como será isso? Como o Senhor vai fazer? Porque Ele vai fazer. O que lhe apraz, Ele vai fazer. As duas se alegraram, o bebê pulou no ventre, o céu ficou em festa, o Espírito Santo moveu ali de uma forma extraordinária, fez Isabel teve a revelação de que Maria estava grávida sim, e esse Deus ainda age. O Espírito Santo ainda envolve, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo transforma, ele batiza, sim. Nós cremos e a Bíblia é clara. O nosso Deus é poderoso, o Espírito Santo está em nós, ele é ativo, está vivo. Não é um Deus esquecido. O nosso Deus não está esquecido e nem foi vencido. A cruz não venceu o nosso Senhor Jesus porque ele ressuscitou. Nessa noite eu quero convidar você a colocar diante do Senhor a sua impossibilidade. O que que é impossível? O que que é tão difícil? O nosso Deus, diante do seu poder, como disse aqui Gabriel, né? Ele fala aqui, para o nosso Deus, nada é impossível, pois nada é impossível para Deus. Versículo 32. Pois nada é impossível para Deus. Na sua oração, diga, pois nada é impossível para Deus. Quando o medo chegar, pois nada é impossível para Deus. Quando o pânico chegar, pois nada é impossível para Deus. Quando a dúvida chegar, pois nada é impossível para Deus. Quando a dificuldade vier, pois nada é impossível para Deus. Diga em voz alta. Muitas vezes o nosso ouvido precisa escutar para a nossa mente entender aquilo que a palavra já nos falou e a gente não guardou. Amém? Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Pai, suas promessas se cumprem. A profecia que foi dada lá em Isaías se cumpriu. A virgem conceberia e daria à luz ao filho, e esse filho nasceu e reina. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, habita.
habitou no meio de nós, se fez carne. Ah, Espírito Santo, muito obrigada. Batiza-nos com a alegria que Isabel e Maria tiveram naquele dia. Faz o nosso coração palpitar, acelerar, nossas mãos suarem, Senhor, porque o Senhor está fazendo, estou vendo acontecer. Pai, não há nada impossível para ti, que os nossos olhos espirituais vejam aquilo que os nossos olhos carnais ainda não conseguem ver, que a nossa fé seja transformada numa fé firme, inabalável por causa do teu poder. Espírito Santo, visita-nos, fortalece-nos, enche-nos de ti. No nome de Jesus eu lhe peço. Quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel e nós cremos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cumpre a sua palavra e nada é impossível para ti. Quero lhe agradecer. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Gente, deixa eu ver se a gente tem algum comentário aqui enquanto você bebe uma água. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Carolina. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer. Que o Senhor abençoe sua semana. Você pode ir lá no canal do YouTube, nos ajude, por favor. Ô, Carol, muito obrigada pela sua vida. Deus é bom, né? Bênção demais estudar a palavra. A palavra de Deus é alimento. Eu desejo que cada dia mais o meu coração venha queimar pela palavra. E o meu desejo é que o teu coração também venha queimar pela palavra. Sabe quando, ah, sei lá, né? Antigamente faziam cartas, hoje em dia é mensagem. Mas quando você vai receber uma notícia de alguém, né, que você quer muito receber uma notícia dela, e você fica nervosa, ou nervoso, ansioso do que você vai ler. O que será que está escrito aqui? Seja uma mensagem no celular, seja uma carta, sei lá. Mas uma notícia de alguém que você ama, de alguém, algo que você está esperando que ela te diga algo, e você fica nervoso e ansioso para ler. O meu pedido essa noite é que os nossos corações fiquem assim, todas as vezes que a gente for ler a palavra. Todas as vezes que a gente for pegar a palavra, abraça a palavra, ore ao Senhor e diga: Senhor, me ajuda, é a tua palavra. O seu coração se acelere, sabe? A sua mão soe, não de nervoso, de pânico, não, mas da sensação: o meu amado está falando comigo, o meu Deus escreveu algo para mim, ele tem algo para me dizer. Ele quer me dar uma orientação, isso é importante. Ninguém me interrompa, porque eu estou ocupado, porque eu estou ocupada. Esse é o meu desejo, que você tenha isso toda vez que você for ler a palavra. Amém? Quero agradecer a Ana, Andrine, glória a Deus que você conseguiu. Deus abençoe você. Caroline, a Carol, nossa amada Carol, Leandro e a Vanessa. Gente, eu quero agradecer vocês. Beijo. Fiquem com Deus, que o Senhor renove suas forças. Até segunda-feira que vem. Bom descanso. Obrigada, Leandro.